Na nossa comunidade, as nossas avós, bisavós e mães também falavam: menino, te comporta, olha sei lá, o Canaimé vai te pegar. Então, porque o Canaimé é um espírito ruim, do mal, que, né, faz coisas ruins para as pessoas. Um Canaimé para nós é uma pessoa que veio atrás da muita noite, persegue as pessoas, né? Tem muita gente que a gente não vê, aí quando aparece a gente não consegue pegar. Ele pega a pessoa, luta corporal com ele luta e pega, maltrata dele, bota a folha pelo ânus da pessoa. E ele faz com que a pessoa chegue na família, como se estivesse bem, depois a pessoa fica passando mal. Eu acredito que o Canaimé são pessoas que têm esse domínio, não digo completamente, mas tem um domínio dessas magias das plantas, dos rezos, e que começam a praticar coisas que sejam do interesse dele para fazer maldade. Fatos Criminais, o podcast que te explica os caminhos da defesa. Dois irmãos saíram da comunidade e foram no mercadinho, localizado na sede do município de Uramutã, região norte de Roraima. Fazer compras na vila era algo comum, até que supostamente encontraram um Canaimé. Na crença indígena, é um outro cujo princípio do mal recai sobre o homem e o torna assassino cruel, podendo ficar invisível ou assumir a forma de animal com rabo, por isso, às vezes chamado de rabudo. Com os boatos de que um Canaimé estaria pela região, os irmãos, ao encontrarem outro indígena com as características daquele Canaimé, tentaram matá-lo. O fato ocorreu na tarde do dia 23 de fevereiro de 2013. Dois irmãos Macoxis, da comunidade da Enseada, estavam no mercadinho do município de Uramutã, quando outro indígena do povo Patamona, da comunidade Orinduque, localizada na Guiana Inglesa, país vizinho ao Brasil, tornou-se vítima dos dois irmãos após acreditarem que se tratava do Canaimé. O primeiro ataque veio pelas costas, com a faca que atingiu a vítima na região do pescoço. Por não saber quem desferiu o golpe, o ferimento foi revidado com socos no outro irmão, que sacou um canivete e atingiu o braço do guianense. A vítima foi encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Geral de Roraima, e os agressores presos em flagrante pela Polícia Militar do Estado. Nas proximidades da comunidade da Enseada, onde os réus moravam, havia boatos de que o Canaimé circulava a região, principalmente após a morte de uma criança que foi encontrada morta no curral da comunidade, amarrada com cabresto. O pajé da comunidade afirmou: era obra do Canaimé. Na época, outra morte também foi associada ao Canaimé, como conta de Jacir Macoxi, que já foi tuxaua da comunidade Maturuca, e hoje exerce o cargo de coordenador dos tuxauas da região das Serras. Para eles desconfiar, que acreditar que a pessoa era um Canaimé, porque antes, né, na comunidade surgiu uma morte, né, de um rapaz. Então, com isso, disseram, olha, é um moreno e tal, o cara, um outro viu ainda, né, contou, né, e era chama de moreno e preto, né, seria naquela, então, e quando foram lá na vila, né, que é o município hoje, então eles já desconfiaram que a pessoa aqui é da Guiana, a pessoa isso e aquilo, rapaz. Só porque você era preto. Era um moreno, sim. Pela aparência, isso, pela aparência, né, que é guianense e tudo, né, então ele ficou e ele disse que era um guianense, mas então ele deve ser um Canaimé. Segundo o tuxaua da comunidade Maturuca, outros Canaimés já passaram por lá. O Canaimé, ele aparece de vez em quando, né? Só que assim, a gente procura também, o pajé avisa, né? Olha, tá chegando os Canaimé, não vão andar sozinho, anda de 2, anda de 3, que aí eles só subir, mas não vão conseguir pegar vocês. Então, essas orientações que a gente tomado, mas de um tempo pra cá, de vez em quando acontece. Mas, assim, já
Não, é da forma que assim, ao vivo, né? Com chegar e pra ter de pegar a pessoa. Quais são os cuidados que Essa preservação, né? De a gente andar de dois, andar prevenido, né? De prevenido assim. não é na mata sozinho? Isso, boa. E você vai, mas vai a tua esposa. Vai com teus filhos. Então isso é essa prevenção que a gente está fazendo. A gente faz isso. O laudo antropológico, confeccionado pelo especialista Ronaldo Lobão, destaca que o Canaimé pode assumir diferentes dimensões entre os grupos indígenas roraimenses. Porém, limitou-se a abordar no contexto da crença dos Macuxis. Abre aspas. O Canaimé é necessariamente um outro, com o qual não se tem, teve ou se pretende ter alguma relação. Sua descrição ou representação é construída por sinais diacríticos, selvagem, sujos, estrangeiros, moradores de lugares distantes nas serras. O epíteto Canaimé representa uma categoria de acusação lançada ao outro com o qual não se pode ter relação, mediação ou contato. Outra forma de nomear o Canaimé é rabudo. Representações contemporâneas sobre o Canaimé atualizam seu poder de se tornar invisível e o classificam como assassino, atemorizador, bandido, guianense, perseguidor, rabudo, entre outras. Às vezes não age mais nas sombras, procura conversar, se apresenta pessoalmente para lutar. O conceito de Canaimé desempenha um papel muito importante na vida desses indígenas. Designa, de certo modo, o princípio mau, tudo que é sinistro e prejudica o homem e de que ele mal consegue se proteger. Tribos inteiras têm a má fama de serem Canaimé. Canaimé, porém, é sempre o inimigo oculto, algo inexplicável, algo sinistro. Canaimé não é um homem, diz um índio. Ele anda por aí à noite e mata gente, não raro com a massa curta e pesada com a que se leva ao ombro durante a dança. Com ela, parte em dois todos os ossos da pessoa que ele encontra, só que a pessoa não morre imediatamente, mas vai para casa. À noite, porém, fica com febre e depois de 4 ou 5 dias, morre. Quem experimentou no próprio corpo as agudas febres da Guiana, especialmente a malária com os seus sintomas, entende essa crença dos índios. Matar um Canaimé é uma boa ação e não acontece nada com o homem. Fecha aspas. Lembrando que o laudo foi confeccionado há cerca de 10 anos. Então, o termo índio, que era muito utilizado na época, não se usa mais. O professor doutor do curso de Direito da Universidade Federal de Roraima e promotor de justiça André Paulo explica que o termo indígena é o mais adequado. Quando os portugueses chegam no Brasil, não só os portugueses, primeiro os espanhóis, eles acreditavam que estavam chegando nas Índias e aí eles chamam os habitantes de índios porque são relativo à Índia. O país Índia tem esse nome porque existe um rio que separa a parte da Ásia, que é onde hoje está o Irã, parte da Ásia, onde hoje está a região ali onde hoje é o Afeganistão em cima e o Paquistão embaixo. Esse rio chama Rio Indo. Então os índios seriam os povos que habitavam além do Rio Indo. Por um equívoco passaram a chamar do outro lado do planeta os povos que ali viviam de índios. Por que a gente usa a palavra indígena? A palavra indígena em latim significa aquele que é natural do lugar onde está, aquele que é próprio do local onde está. É a mesma coisa que a palavra autóctone, só que a palavra autóctone em português, ela vem ela tem raiz grega, e a palavra indígena tem raiz latina. O correto é usar a expressão povos indígenas ou povos autóctones. Se usa pouco essa expressão povos autóctones, mas ela também é permitida. Usa mais povos originários também. Povos originários, povos indígenas e pode usar até o povos autóctones. Agora,
é preferível usar indígenas e originários. A professora de Direito Indígena e Antropologia Jurídica do curso de Direito da Universidade Federal de Roraima, Priscila Cardoso, esclarece que o laudo antropológico não é obrigatório, mas que a interculturalidade indígena deve ser levada em consideração nos julgamentos. Existe uma resolução específica, né, do Conselho Nacional de Justiça, que é de 2019, na época do júri não existia ainda, né, essa resolução, mas que ela tenta traduzir um pouco do que é essa previsão da interculturalidade, né, que foi trazido pela nossa Constituição Federal de 1988. E ele estabelece que, quando necessário, né, o juiz, ou tanto a requerimento das partes como de ofício, pode solicitar um laudo antropológico. Então, o laudo não é obrigatório que toda situação que envolva indígena, né, um crime que envolva indígena, tenha um laudo. Mas ele é recomendável por conta das especificidades culturais que envolvem a questão indígena, né? Mesmo que não seja um caso, como foi suscitado no júri, de uma questão cultural específica, o Canaimé, ou né, uma situação do tipo, podem existir determinadas situações, né, que para o indígena são uma prática usual, uma prática normal, mas que para não indígenas seria considerado um crime. Não é uma questão cultural, às vezes é um crime mesmo, né? Então, por isso que o laudo antropológico ele é importante, porque ele vai poder subsidiar o julgador, né, para que ele tenha elementos para identificar se é uma situação cultural em que pode ter, né, a exclusão da ilicitude, no caso, ou se não, se é um crime mesmo que deve ser, né, punido conforme as normas do direito penal. Sobre a crença no Canaimé, o Tuxaua de Jaci conta que, para ele, esse ser espiritual é para os indígenas da região. Um Canaimé para nós é uma pessoa que veio atrás da muita noite, persegue as pessoas, né? Tem muita gente que a gente não vê, quando aparece a gente não consegue pegar. Ele pega a pessoa, o voltado corporal com ele, pega, maltrata dele, bota a folha pelo ânus da pessoa e solta a pessoa. E eles fazem que a pessoa pode chegar em casa, e aí fica agoniado e tal, e então aí vai com esses dias que ele pode passar. E aí morre. Donis Alnu, macuxi multiartista da comunidade Santa Rosa, localizada na terra indígena Alto São Marcos, próximo da Venezuela, explica o lado espiritual do que é um Canaimé. E dentro do que a gente sabe, há as plantas que têm veneno, tóxico e tal. E da mesma forma somos nós. Somos duo, né? Somos do bem e somos do mal. E dentro dos campos das magias que se tem, eu acredito, ao meu ver, que o Canaimé são pessoas que têm esse domínio, não digo completamente, mas tem um domínio dessas magias das plantas, dos rezos, e que por alguma ocasião começam a praticar coisas que sejam do interesse dele para fazer maldade. Então a pessoa ela pode escolher seu Canaimé ou seria algo aleatório? Não, ela tem que ter um conhecimento relacionado às magias, né? Porque é como se fosse um pajé, mas um pajé do mal, entendeu? Então, por exemplo, em relação como isso era usado antigamente, ali não tinha cunho de fazer maldade. Qual era o objetivo? O objetivo era como, por exemplo, se tu vai para uma competição, o teu físico tá legal, mas tu precisa da tua espiritualidade, das magias que existem. Então, eu estudei um pouco relacionado ao que é o nome Canaimé, e eu digo assim, ao meu ver, Canaimé era um tipo de fortalecer a tua espiritualidade dentro do campo das magias, né? E aí, se fosse competir com outra pessoa que tivesse também esse conhecimento, então você tinha que ser mais forte. E nisso, ao decorrer do tempo, isso foi deixando de lado. Então, as pessoas que dominavam esse poder da magia começaram a praticar cunho da sua própria pessoa, a querer fazer algo. E aí o único que consegue conter ele é o pajé. Donis é neto do pajé Duarte, do povo Wapixana, conhecido como Pajé Carapanã. Ele conta que quando criança,
teve uma experiência que preocupou o avô. Somente o mais velho entendeu que encontrou-se com o Canaimé. De fato, eu presenciei algo nesse sentido, né? Na minha infância, meu avô, ele trabalhava como pajé, que a gente fala, trabalhou como pajé. E aí, uma vez, nós estávamos já quase no finalzinho da tarde pra noite, assim. Aí eu fui fazendo não sei o que no quintal. Aí eu peguei a lanterna, que já estava escuro lá. E aí eu vi uma onça muito grande, debaixo do pé de limoeiro. E aí eu chamei meu avô. E daí ele disse assim: entra agora que eu vou rezar em vocês. Era eu, meu irmão e meu primo. E daí ele começou a fazer o rezo dele, aí fez o rezo em nós. Aí depois ele falou pra gente que era um Canaimé que tava querendo fazer mal pra gente. Mas daí assim aí depois ele foi lá e disse: onde é que vocês viram? Bem ali. Aí focou e não tinha mais nada. Aí assim, eu acredito muito que nesse respeito que a gente tem, por exemplo, pelas magias, quando você, por exemplo, vai num rio, vai numa mata, e aí eu digo que assim, em parte o Canaimé, ele conhece um pouco dessas magias, e essas magias ele podem prejudicar, tanto que ele dizia, se a gente não fosse rezado, ia pegar ficar febre, ia dar de barriga, um monte de coisa assim. Entre os indígenas, as histórias sobre o Canaimé são transmitidas oralmente. Dentro do que o vô contava, né, ele dizia que era pra gente ter cuidado mesmo de andar à tardezinha, que às vezes os Canaimé, às vezes eles andavam em dupla, uns eles faziam tipo uma armadilha. E vários relatos assim relacionados aos Canaimé que cortaram a língua para a pessoa não falar, e o pajé tinha que fazer uma água na mão do pilão para a pessoa poder falar. Aí tinha outras coisas que eles faziam, colocar folha dentro da barriga da pessoa. Então tudo isso assim ele falava. Eles atribuíam muito a questão do tamanduá, né? Quando eu olhava assim, ali pode ser o Canaimé. Inclusive tinha um que o pessoal chamava, dizia que era Canaimé, chamava Zé Bolívar. Cara, esse cara Zé Bolívar, e ele andava nas comunidades fazendo a maldade lá. E aí eles diziam que ele se transformava em tamanduá e sumia do nada, assim. Voltando para o caso do primeiro Tribunal do Júri Indígena, que ocorreu há 10 anos, tendo o fato ocorrido em 2013, a audiência de instrução de julgamento apenas em 2014, e por fim, o Júri Popular Indígena aconteceu no dia 23 de abril de 2015, na terra indígena Raposa Serra do Sol, no centro comunitário da comunidade Maturuca. O defensor público José Rosseliton explica quais crimes são julgados pelo Tribunal do Júri. O Júri Popular, ele contempla os crimes contra a vida, né? Homicídio, tentativa, feminicídio, enfim, são os crimes contra a vida. Então, é uma forma de trazer a sociedade para apreciar os crimes que acontecem no meio dela, da sua própria sociedade. E eu acho também que é uma forma de inserir a sociedade nesse contexto de julgamentos, né, mais amplos, porque os crimes contra a vida são, de fato, os mais graves, né? O doutor André Paulo explica o motivo do judiciário querer realizar o primeiro, e até o momento único, júri popular dentro de uma terra indígena. O chamado júri indígena não é um julgamento indígena, porque ele foi um julgamento feito pelo Estado brasileiro, por um juiz estadual, com promotores estaduais, com advogados, defensores públicos estaduais, na forma da organização prevista no Código de Processo Penal, ou seja, tudo o que foi feito ali foi estadual. Apenas ele ocorreu dentro de uma área indígena. Eu digo apenas porque o Código de Processo Penal permite que o juiz do júri organize júris em diferentes regiões dentro da sua área delimitada de competência. E como o juiz na ocasião era de Pacaraima e o Iramutã pertencia à comarca de Pacaraima, era mais fácil para ele fazer um julgamento lá em Iramutã
do que fazer em Pacaraima e obrigar todas as pessoas envolvidas a virem de Uramutã até Pacaraima. Todo mundo sabe a dificuldade que é de transporte. Mas antes de qualquer ação do sistema judiciário, os próprios indígenas organizaram-se e impuseram regras para os envolvidos, os irmãos e um primo deles, que se envolveu indiretamente na situação. Assim, não podiam sair da comunidade e ficaram sob a responsabilidade do Tuxaua da época, Percival Pedro Leite. Para que pessoas não indígenas entrem em qualquer comunidade indígena, devem ter a permissão do Tuxaua. Quando o Tribunal de Justiça de Roraima determinou que o júri popular seria no Centro Comunitário do Maturuca, não foi diferente. O Tuxaua avaliou se podia ou não. Nós trabalhamos com protocolo de consulta. Então, esse protocolo de consulta é alguém que quer consulta, olha, nós estamos querendo fazer isso aqui. Tipo um projeto, olha, nós temos um projeto, vamos consultar a liderança. Ah, é bom? Então a gente vai avaliar se é bom ou não. Então isso que a gente está trabalhando, nós temos esse protocolo de consulta, agora no momento eu não tenho não, mas nós já temos isso. Então assim, como você está falando, não, eu quero ir, como é que eu posso ir? Aí aqui nós temos, como nós trabalhamos, nós temos organizações, por exemplo, o CI, aí ele vai e comunica os Tuxaua, e os Tuxaua assim comunica a coordenação, e a coordenação comunica ali os Tuxaua. E aí, como é que vamos fazer? Ah, precisa, se é bom ouvir, botar atrás aqui, eu venho para ter o conhecimento, agora você explica melhor. Aí vai com autorização e vai. Com a permissão para o primeiro tribunal do júri acontecer dentro da terra indígena, o segundo passo foi a escolha dos jurados. Pelo crime ser entre indígenas, a justiça entende que os pares é quem deve julgar, ou seja, os jurados teriam que ser indígenas também. Para escolher o jurado é por família, né? Porque pela orientação, olha, não pode ser da família, ela não pode ser, então, nem de lá nem daqui. Então tem que ser uma outra família que vem para, agora sim, é um professor, é um conselho, é um isso, então tá bom. Então foi formado que não era família, que não participasse da família. Então foi por isso que foi feito aquele júri lá, né? Na sessão de julgamento, o procurador de justiça, Carlos Paixão, representou os direitos da vítima. Na ocasião, descartou a crença no Canaimé, apontando ser, no caso, tentativa de homicídio. A vítima estava naquele comércio. Aliás, a vítima, quanto os acusados, eram dadas bebidas alcoólicas, né? E estava naquele comércio. E os irmãos réus, eles disseram que a vítima seria um Canaimé, que é matador de índio, né? Canaimé. Eles chegaram por trás, não foi que teve uma altercação antes, não. Ele chegou por trás, segurou, virou a cabeça da vítima, com a mão e com a outra cortou o pescoço. A vítima ainda conseguiu se defender e o outro irmão atacou também a vítima, né? E por isso tudo a vítima foi ferida, gravemente ferida por sinal, né? Esses foram os fatos. O fato, para mim, não é verdadeiro de que acharam que a vítima era um Canaimé, que teria matado uma criança dias antes, e não se tem notícia verdadeira sobre isso. Para mim, volto a dizer, foi questão de bebida alcoólica. O procurador descreve o que seria um Canaimé, de acordo com o próprio entendimento. Quais seriam as características do Canaimé? Era um índio de cor negra que estava no bar, vivia no bar bebendo, inclusive os réus. Então, o que é um Canaimé nesse caso? Canaimé é aquele cabra que anda escondido pelo mato e tal, quase aspas, né? Bicho do mato, tipo assim. Não era o caso deles. Então ele vivia na comunidade, vivia na comarca ali, nos bares, etc e tal. Então não se poderia dizer que era Canaimé. No meu sentido, não era, né? Então, e também o argumento dos acusados era esse, mas argumentos talvez para se defender. Praticou o crime, vou dizer que foi um Canaimé, eu estava me defendendo. Alguém aceitou com relação a um, mas nem foi por isso, né? Que eles aceitaram. Então eu vejo que o argumento deles de Canaimé, para mim, lendo o processo e atuando no júri, não funcionou. O coordenador do Grupo de Direitos Humanos, Vítimas e Minorias do Ministério Público Estadual de Roraima, promotor André Paulo Pereira, esclarece como é a atuação do MP na defesa de estrangeiros. O Ministério Público Brasileiro, ele pode atuar
Aliás, ele deve atuar em qualquer questão que tenha povos indígenas. Assim como qualquer questão em que as atribuições constitucionais dele sejam demandadas, seja pessoa indígena ou não. E aí entra especificamente a questão envolvendo os povos indígenas. O Superior Tribunal de Justiça, há anos atrás, 2001, 2002, acho que foi em 2001, não tenho certeza, acredito que foi em 2001, editou uma súmula, que é a súmula 140, em que ele diz assim, que os crimes que acontecem em terra indígena, envolvendo pessoas indígenas, eles são julgados, em regra, pela Justiça Estadual. Eles só serão julgados pela Justiça Federal quando o crime envolve questões de direitos indígenas. Por exemplo, uma questão coletiva que diz respeito a uma demarcação de uma terra indígena. Então, o Ministério Público Federal atua, segundo a interpretação que prevalece nas cortes superiores, em relação àqueles direitos que são específicos dos povos indígenas. Por exemplo, uma discussão, uma briga sobre um litígio, aliás, uma demanda sobre um direito, por exemplo, de demarcação ou a extensão de uma demarcação. Só como exemplo. Sim. Aí, nesse caso, atua o Ministério Público Federal. Agora, em todos os outros direitos indígenas, que são direitos que também envolvem a atuação do Ministério Público Estadual, o Ministério Público Estadual atua. Canaimé ou álcool. Os dois tópicos são sensíveis para as comunidades indígenas. O Makushi Donis Alnur fala sobre a cautela dos indígenas em falar abertamente sobre o Canaimé. Dentro do que a gente vivencia como indígenas, e o que a gente acredita e o que de fato acontece na nossa vida, a gente não pode dizer muita coisa, porque isso vem de fato interferir na nossa vida, na vida dos nossos familiares, porque o poder da magia ela é muito grande. Então, mesmo que a gente esteja aqui falando aqui dentro de um estúdio onde tem pessoas ouvindo, e aí o Canaimé pode estar lá onde ele estiver, longe onde está escutando, e pode querer interferir, assim. E, de fato, assim, se você não tem a proteção e não conhece alguém que pode rezar em você para que isso não aconteça, as coisas ruins, aí muita gente passa muito mal, assim. Sobre a questão das bebidas alcoólicas que foram introduzidas pelos brancos dentro das comunidades indígenas, já foi motivo de proibições rígidas. O Tuxau Adjaci ressalta o trabalho feito nas terras indígenas das regiões de serra, que engloba a Raposa Serra do Sol. As bebidas alcoólicas na comunidade também ela entrou, né? E pelo visto das pessoas já começaram, já chegaram no município, começaram a trabalhar e lá se envolviam, e quando voltava para a comunidade já levava escondido, né? Mas só que aí já chegava lá, oferecia para um, oferecia para outro. Tem deles que hoje até estão vendendo já. Então quando chegou agora que estão tendo uma energia que tem que pagar agora, aí eles estão se virando agora, tipo assim, eu vou comprar uma cachaçinha para me vender, para me poder pagar a minha energia. Então são coisas assim que tá puxando essas coisas para dentro, né? Isso pode até, nós temos nossos monitoramentos, a gente fala do GP20, e já estão monitorando, que já estão descobrindo que até a droga está entrando já nas comunidades. Essa GP20 é um grupo de proteção territorial indígena. É isso que é esse grupo aí que a gente forma, quer dizer, é Tuxau, é Conselho, esse é um grupo que tem, que fica também monitorando, olhando suas pessoas, as famílias, como é que as pessoas estão fazendo, aí a gente faz a reunião, mas escapa do mesmo jeito. A gente não fala de barreira, um monitoramento para monitorar o que você está levando. Eu estou levando isso, então isso aqui não pode entrar para a comunidade. Então a gente pega e derrama lá na hora, para dizer, eles ficaram lá e beberam, para não acontecer isso. No início a gente estava aguardando para mostrar para as autoridades que nós estamos prendendo aqui. E aí quando foi a denúncia chegando, eles estão pegando para eles beber. Então na frente da pessoa que está levando, a gente derrama tudinho, tá aqui só a garrafa, pronto. Isso daí que a gente vai dizer que nós pegamos e destruímos ela.
Pessoas não indígenas também cometem crimes quando estão alcoolizadas. Mas por que quando indígenas ingerem bebidas que não são de suas tradições, é visto como um problema pela sociedade? A professora Priscila Cardoso explica como funciona o diálogo intercultural sobre o uso de bebidas alcoólicas por indígenas. Eu acho que essa percepção, né, de como a bebida alcoólica prejudica as relações comunitárias é muito mais forte para os indígenas, porque apesar deles terem as suas bebidas, né, o caxiri, o pajuaru, as suas bebidas que são tradicionais, eu acho que o abuso da utilização da bebida alcoólica, ela vem da relação do contato com o não indígena, né? E que esse contato acabou gerando um transtorno comunitário a partir dessa ingestão de bebida alcoólica que antes talvez não existisse. Então eu acho que para eles é uma tentativa de se defender mesmo comunitariamente e falar, olha, não, a gente não quer dentro da nossa comunidade, para manter inclusive, né, as relações como um todo, as relações familiares. A gente sabe que a bebida alcoólica pode ser nas comunidades indígenas, né, um fator importante para o aumento da violência doméstica e todas as situações de violência, né? Então, eu acho que para as comunidades indígenas é mais forte porque não é algo tradicional. Eu acho que essa embriaguez voluntária, né, não era algo que acontecia tão usualmente. Acontecia em rituais específicos, né, em cerimoniais fúnebres ou, né, em situações específicas. Não era que todo fim de semana todo mundo fica embriagado. Isso veio da relação de contato. Então, é uma forma, inclusive, deles conseguirem proteger, né, as suas relações comunitárias e manterem as suas tradições longe dessa interferência que para eles foi bastante nefasta, né, do uso abusivo do álcool e não só, né, de outras drogas também que têm entrado, né, cada vez mais dentro das comunidades indígenas. As comunidades indígenas de Roraima têm bebidas alcoólicas tradicionais, principalmente entre o povo macuxi. O caxiri e o pajuaru ganham destaque. O Tuxau Adjaci explica como cada bebida é produzida. O caxiri, ela é cozido. Ela fermenta como se fosse um grau de uma cerveja. Você toma uma, você ainda não acontece, toma mais outra. Então, cada vez que você vai tomando, o álcool ela vai crescendo, né? Então, o caxiri é da mesma forma. E o pajuaru, ela é assado. Então, ela fermenta mais, como se fosse já a cachaça, né? Então, o pajuaru ela já faz esse efeito. Também de mandioca. De mandioca também, só que ela é assada, né? E então, lá para nós, em 93, a gente eliminou ela. Então passou 93, 94, 95, 96, até 2005, ela parou. O caxiri e o pajuaru? O pajuaru. Só o pajuaru? Só o pajuaru. Do caxiri porque ela é pouco assim, né? Pouco alcoólico. E aí começou a voltar algumas comunidades, né? Tivemos outra organização, foi formando a organização, então outra organização queria, outra queria, então aí foi. E aí ela teve já o crescimento um pouco, mas não muito. Nem toda a comunidade tem. Algumas comunidades que voltou a fazer, né? A advogada de defesa de um dos réus, Thaís Azevedo, escreveu o artigo intitulado O Primeiro Júri Popular Indígena, em Raposa Serra do Sol, Poder Judiciário Roraimense e possíveis apontamentos diversos. Na obra, ela relembra o caso Denilson, um indígena que matou o próprio irmão dentro da comunidade e que sofreu a pena imposta pelos próprios pares, ou seja, os outros indígenas, de acordo com as tradições e costumes daquele povo. Porém, posteriormente, o Ministério Público apresentou denúncia, que foi negada pelo desembargador da comarca, por entender que o crime já foi julgado pela comunidade com base no argumento que evita a dupla punição da justiça, abrindo assim uma jurisprudência para permitir que os próprios indígenas julguem crimes cometidos entre si dentro de terras indígenas. Na época, o relator do caso foi o desembargador Mauro Campelo. O Ministério Público ofereceu uma denúncia, como você bem disse, né, em face de um indígena da comunidade do Manoá Pium, na região da Serra da Lua, que fica no município de Bonfim. Lá existe uma comarca, né? A comarca é onde o Poder Judiciário se faz presente e todo um sistema de justiça, né? Ministério Público, Defensoria Pública, os advogados que atuam naquela região, enfim. E o Ministério Público, então, oferece uma denúncia
pelo crime de homicídio de um indígena que matou o irmão. E essa denúncia, então, tem que passar por um juízo de admissibilidade para começar, então, o processo penal, a ação penal. Até então, estava numa fase de investigação, os elementos colhidos pela polícia, né, pelo sistema de polícia, da Polícia Civil, era para formar o convencimento do Ministério Público sobre a autoria e materialidade. Isso ocorreu, o promotor, então, ainda à época, pelo princípio da obrigatoriedade, oferece, então, a denúncia. Então, cabe agora ao Poder Judiciário aceitar ou não a denúncia para iniciar, então, o devido processo legal, onde o réu, o indígena, teria a oportunidade de poder exercer a sua defesa. E aí o juiz, na época, se não me falha a memória, o doutor Aloísio, era o juiz titular da comarca de Bonfim, ele vai rejeitar essa denúncia, porque ele entendeu, pelos elementos trazidos aos autos, que o indígena Denilson, que era o nome do indígena que estava sendo acusado, ele já havia sido julgado por sua comunidade pelo mesmo fato. Ou seja, o fato que o Ministério Público levava à época era um fato em que a comunidade indígena, dentro das suas tradições, dentro da sua organização social, já havia feito, vamos chamar assim, a terminologia nossa, se adaptando a deles lá. O processo deles. O processo para apurar justamente quem matou, por que matou, qual foi o motivo, se justifica ou não. Então, o conselho deles, que seria o órgão julgador, se reúne e decidiu, olha, Denilson é culpado. Denilson tem que responder sim agora por esse comportamento que infringiu as regras da comunidade indígena. Ou seja, os indígenas também têm a vida como um valor, um bem importante daquela comunidade. E, portanto, merece uma resposta. A consequência daquela conduta para a comunidade indígena do Manoá representaria sanções X, Y e Z. E essas foram aplicadas ao Denilson. Então, o doutor Aloísio, o juiz, ele olhou e falou assim, olha, se eu recebo essa denúncia e, ao final, o juiz, que poderia ser ele ou não, porque de repente ele vai ser promovido, removido para outra comarca, venha um outro juiz e julgue e condene Denilson. Então o Denilson teria duas condenações, uma pelo direito não indígena, o nosso, e outra já pela comunidade indígena. Ele seria duplamente apenado. O bisindinho. Né? O que a gente, na doutrina jurídica, a gente chama de bis in idem, que a Constituição também federal e o Código de Processo Penal proíbe, né, que você possa, sobre o mesmo fato, condenar o réu. Algo curioso sobre o caso Denilson é que a comunidade se mobilizou para punir o autor do crime antes mesmo que o Ministério Público formalizasse a denúncia. A legislação assegura que os indígenas têm o direito de julgar os crimes cometidos entre si dentro das comunidades, como afirma o promotor André Paulo. O 57, a gente tem que interpretar ele em conjunto com o artigo 9º da Convenção número 69. Você juntando os dois, você chega à mesma conclusão, porque a redação deles é parecida. E eles vão dizer o seguinte, que o julgamento feito pelos povos indígenas pode ser recepcionado pelo direito brasileiro desde que ele atenda a alguns requisitos. A Resolução 287 do CNJ de 2019, ela diz no seu artigo 7º que a responsabilização de pessoas indígenas deve considerar os mecanismos próprios da comunidade indígena que pertence, em outras palavras, o julgamento indígena. E que o juiz pode adotar ou homologar aquilo que foi decidido pelos indígenas. Então você tem que interpretar junto a Constituição Federal 231, que é um pouco mais amplo, e quem é mais específico, o 57 da Lei 6.001, o artigo 9º da 169, lembrando que a 169 ela vale no Brasil, ela foi assinada, ela foi adotada, recepcionada pelo Congresso Nacional, então ela vale como norma interna brasileira. E para os juízes, nós temos o artigo 7º da Resolução 287, que deve ser cumprido por todos os juízes brasileiros, editado pelo Conselho Nacional de Justiça. A gente juntando essas 4 normas, a gente chega à seguinte conclusão.
O julgamento feito pelos povos indígenas, segundo seus mecanismos próprios de resoluções de conflitos, pode e deve ser admitido pelo judiciário brasileiro. Além disso, a interculturalidade também está prevista na legislação, como afirma a professora. A gente tem algumas resoluções do Conselho Nacional de Justiça que são vinculantes, né, que são obrigatórias não só para os magistrados, para os tribunais de justiça, mas para todos os operadores de direito, que estabelecem essa necessidade de interculturalidade e identifica quais são, né, as medidas necessárias para que se mantenha essa interculturalidade. Então, além da questão do laudo antropológico, a questão de ter sempre um intérprete, de reconhecer esses sistemas próprios, tanto jurídicos como de organização familiar, de organização social, produtiva, né, dos povos indígenas. Então, a gente tem a Resolução 287, que é de 2019, que estabelece regras de interculturalidade para indígenas em conflito com a lei, ou seja, dentro de um processo penal, né, dentro do sistema criminal. E a gente tem outras também, a Resolução 454 de 2022, que também é do Conselho Nacional de Justiça, vai estabelecer regras para o acesso dos povos indígenas ao direito ao sistema judiciário como um todo, seja criminal, seja em outras áreas, que enfatiza bastante que esses obstáculos culturais, linguísticos, impediram, historicamente, os indígenas de terem acesso ao sistema de justiça estatal também, né? Então, estabelece algumas medidas também para que essa interculturalidade seja garantida no dia a dia, na prática concreta, na vida desses povos indígenas. No Tribunal do Júri Popular Indígena, Thaís Azevedo pontuou 5 tópicos principais para defender seu cliente. Em primeiro lugar, legítima defesa, seguido por inexigibilidade de conduta adversa, desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal e homicídio privilegiado, sob o argumento de que o réu estaria sob violenta emoção. Por entender que o caso era motivado por bebida alcoólica e não no canaimé, o procurador discordou do primeiro tópico levantado pela advogada de defesa de um dos réus. O doutor Carlos Paixão explica como promover os direitos da vítima. Não foi bem assim como foi dito antes. Eles chegaram por trás, atacaram a vítima, puxou a cabeça para um lado e botou canivete. Cortou. A vítima se defendeu, o outro veio com a faca, furou. A vítima está fazendo o quê? Nada. A vítima foi colhida de surpresa pelas costas. Como é que a inexigibilidade de conduta adversa, a vítima não está fazendo nada? Né? Nós estamos conversando aqui, aí vem alguém atrás de você e te fura, te dá golpe de canivete, golpe de faca. Que conduta adversa seria essa deles contra você? Você não está fazendo nada. Não tinha nenhum perigo contra eles. Inventaram a história do canaimé para justificar essa inexigibilidade de conduta adversa, que não funciona, para mim não convenceu. O que é o homicídio doloso contra a vida? É você agir com vontade de matar, né? Às vezes você não quer matar, mas se eu te der uma facada na altura do peito, do coração, eu quero matar. Se eu der um corte com a faca no teu pescoço, perto da jugular, tu sabe que ali pode matar, né? Então aí tem uma tentativa de homicídio. A sede das lesões são muito importantes. Pescoço, costa, cabeça, como foi. Então, para nós foi isso, o Ministério Público foi isso. Só que o jurado, ele é o que vem na cabeça dele. Ou que você convence ou não convence, ou ele já está predisposto a dizer outra coisa qualquer, né? Então, nós entendemos que era homicídio tentado, doloso, não culposo, era doloso, por isso o colega deu a denúncia nesse sentido. Não era lesão corporal só. Tanto que foi recorrido, mas o tribunal manteve. Porém, a oposição do Ministério Público às teses da advogada servem apenas para instigar os membros do júri, porque mesmo com as discrepâncias na avaliação, quem decide, afinal, são os jurados, como pontua o defensor público José Rosseliton, atuante há 20 anos nas primeiras e segundas varas criminais do Tribunal do Júri. O êxito ocorre quando a tese que é levada a plenário, ela é aceita pelo Tribunal do Júri. E essa tese, ela não só é de absolvição. A absolvição é um êxito maior,
do pleito dos advogados, dos defensores públicos, né? E às vezes até do próprio Ministério Público, dependendo que tem uma causa, por exemplo, de legítima defesa, que o próprio Ministério Público reconhece que é um caso de legítima defesa e pede a absolvição do réu e contempla a mesma tese da defesa, que é de absolvição por legítima defesa. Então, ou seja, todas as teses postas em plenário são coincidentes no sentido que o réu deve ser absolvido. O procurador de justiça, ao defender os direitos de um indígena estrangeiro, não leva em consideração etnia nem nacionalidade, apenas se o fato ocorreu em território brasileiro. Ele vai responder onde ele praticou. O foro competente é do local do crime, não da nacionalidade da pessoa. Entendeu? Então pode ser de onde for. E o índio é brasileiro. Então seria aqui. E o Código Penal não separa, o índio praticou o crime aqui, vai ser julgado lá. Não, isso é pela lei do indígena, não a lei do brasileiro comum. É assim que funciona. Então, eu vejo isso. É pela territorialidade. Se o crime é aqui em Boa Vista, pode ser o cara de onde for. Ele tem que ser julgado aqui em Boa Vista, tá? Independente de qualquer coisa. O Tuxau Adjacir explica que, tradicionalmente, cada comunidade tem as suas leis e formas de punir os transgressores. A punição, quando a gente leva para uma comunidade, é trabalho comunitário, que envolve todos os trabalhos. Que, por exemplo, vai para uma turuca. Então lá eu vou atender ele, eu vou administrar o trabalho dele, o que é decidido pelos Tuxau. Então, trabalho, vai trabalhar na roça, trabalhar ou fazer... É trabalho comunitário que tem na comunidade. Limpar terreiro do pátio da escola, limpar parte da saúde, público. A comunidade tem o centro, a gente chama de malocão, né? Uhum. E aí, a maloca, né? Então ali também é comunitário, então ele tem que fazer aquele trabalho. Na roça, então vai ter que participar na roça comunitária, mas acompanhado pela liderança da comunidade. Ao final do primeiro tribunal do júri indígena, um dos réus foi absolvido das acusações e o outro teve a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal, com pena de 3 anos no regime fechado. Para os indígenas, a condenação foi injusta. Assim, a comunidade mobilizou-se na realização de novo julgamento. Desta vez, foram punidos os 2 irmãos, o primo deles e até a vítima. Quando a gente percebeu isso, né, quem estava envolvido, e foram dizendo, olha, eu fiz isso, fez a minha parte, então, olha, isso é uma coisa que todo mundo se envolveu. A gente chamou ele também no meio e ele também teve que pagar a pena também, sair da família, né, num período, para que ele... Porque para nós, a gente tem que fazer isso, né? Na nossa conciliação lá, a gente faz isso. Pega, por mais que está errado, está certo, mas a gente nunca vai dizer quem está errado. A gente está ali para mediar. Por isso, após o Tribunal do Júri Popular Indígena, que na realidade seguiu os ritos estabelecidos pela Constituição Federal, a comunidade realizou outro julgamento, desta vez seguindo a tradição e os costumes próprios. Adjacir esclarece os motivos pelo qual os indígenas não concordam com o encarceramento como punição adequada. Para nós, pela nossa justiça, né, não justiça, não também lição, né, mas assim, para a pessoa entender o que ele fez, então como ele ficou, é que ele estava com a faca e o outro assegurou. Então, quer dizer, por mais que então ele tinha pago, por isso que foi absolvido, mas o outro que pegou a faca, então era a pena, um maior, a pena para ele poder pagar. Foi por isso que foi colocado isso. Uhum. Quando a gente já foi preso algumas lá, né, no passado, então a pessoa pagou tudo, e quando voltou para a comunidade, ele voltou mais violento. Tá entendendo? Então, pegou em flagrante, prendeu, levou pra caralho, porque a nossa coisa era pra caralho. Levou pra lá, tá bom, vai ficar preso lá 5, 10 anos. E quando ele volta, ele já fica mais agressivo ainda. Então, e já quando a gente faz isso lá, ele cumpre, e quando ele olha, por mais que você tá solto, mas você não tá liberado para agora continuar dessa forma como você via antes. Você já, desde já, agora você tem o seu comportamento. Então é aí que ele já pensa, olha, então para mim tá bom, já não dá, e aí as decisões são tomadas assim. Olha, tipo assim, ele queria mostrar que ele já foi preso, se
Para mim, preso de novo não custa não. Quer dizer, isso é uma violência que ele já começa a maltratar até verbalmente, né? Tipo, agredir já, né? Não, porque eu vou aqui, eu me defendo, eu faço tudo, e eu já sei o que é prisão, então já começa a ter essa, sabe? Aí as pessoas ficam ali, né? Então essa agressão que ele faz, tá entendendo? Tem muitas vezes até entra de porrada, né? Assim, briga de corporal, né? Dentro dos costumes e tradições dos indígenas da Raposa Serra do Sol, a pena que o reeducando exerce deve dar algum retorno para a comunidade. Porém, mesmo com os trabalhos comunitários, existem regras. Aí vem essas regrazinhas para ele também fazer. Ele não pode sair na bebedeira, ele não pode ir para festa, ele não pode ficar em movimento da comunidade, ele fica isolado. Assim, no movimento. Movimento é assim, tem o futebol, tem uma festinha, tem uma bebedeira. Então esse movimento da comunidade ele não participa, mas que ele fica lá na responsabilidade das lideranças. Então ele vai cumprir a pena sempre em outra comunidade? Em outra comunidade. Caso muito... Porque assim, quando um problema pequeno, se o Tuxaua não consegue resolver, se fala com ele, entra um acordo, ele não cumpre, então ele automaticamente o Tuxaua já fez o que pôde fazer por ele e ele leva para outra comunidade ver se ele consegue cumprir. E depois disso também, depois do julgamento, ainda a gente continuou com eles, porque lá a comunidade, quando tem um papel, faz 3 anos, 5 anos, por mais que veio o julgamento, mas ele tinha que terminar cumprir da comunidade. Sim, na comunidade. Já em caso de descumprimento da punição estabelecida pelos indígenas, as lideranças tomam providências adequadas de acordo com cada caso. Ele vai para outra comunidade, mas uma comunidade mais afastada, onde não tem acesso de quase nada. Então ele está num movimento ainda, né, perto ali, mas quando ele vai para outra comunidade mais de difícil acesso. Então lá também, então ele vai cada vez mais, ele vai até, se não quiser cumprir mesmo, então aí eu já volta para a mesa de conciliação lá nossa agora que já temos, os conselheiros, o Tuxaua que vão estar resolvendo, digo, olha, você não quer, você quer ficar então preso, dormir preso toda noite? Então vai ter um quarto lá que toda noite, você trabalhou aí que é fechado. Mas isso na comunidade ou isso só fala na comunidade? Como se fosse o quê, né? Você tem uma liberdade, você sai para trabalhar, mas quando você tem que voltar para dormir aqui. Então é isso. Para o Código Penal brasileiro, o reeducando é a pessoa condenada a cumprir pena no sistema prisional, seja no regime fechado, aberto ou semiaberto. As condenações são divergentes das que os indígenas decidem dentro das tradições e costumes de cada comunidade. Dr. André Paulo fala sobre isso. A questão da pena. É importantíssimo que a gente tenha a noção de que a pena por si só não é um problema, porque a pena é determinada pela cosmovisão. Na nossa sociedade urbana ocidental, a cosmovisão é uma. Numa sociedade, num grupo indígena, a cosmovisão é outra. Num grupo indígena, seja no Brasil, seja no Peru, seja no Canadá, seja no Chile, o pensamento de uma comunidade indígena é a restauração da harmonia quebrada, não é a punição. Então, às vezes, uma pena que não faz o menor sentido para a gente aqui, para eles é muito eficaz. Vou dar um exemplo. Imagine numa comunidade em que a pena seja colocar o cara em pé diante de uma comunidade de 200 membros e fazer uma advertência pública criticando e censurando ele. Para a gente, isso não faz o menor sentido. Dependendo do crime, dependendo da situação e dependendo da cosmovisão daquele grupo indígena, uma pena dessa pode ser mais eficaz do que 1 ano de cadeia, do ponto de vista da percepção que a pessoa que praticou o ilícito vai ter do seu próprio comportamento. O juiz pode homologar ou adotar o reconhecimento do julgamento feito pelos indígenas, pois é válido por si mesmo, ou seja, não necessita de autorização. Porém, posteriormente, o Ministério Público
pode verificar se o julgamento atende a questões de violações dos direitos humanos. O Dr. André Paulo detalha esse entendimento jurídico. O Ministério Público, e aqui eu falo como promotor de justiça, e olhar aqui eu falo, esse julgamento aqui ofende os direitos humanos. Então esse caso aqui não é válido porque ofende os direitos humanos. Mas eu vou ter que tomar medidas jurídicas e ao mesmo tempo eu vou buscar a comunidade indígena para fazer um diálogo intercultural com ela, para ela entender que aquilo não pode. E ao mesmo tempo vou ter que seguir a lei em relação à lei estatal em relação ao caso. Então o Ministério Público e o Poder Judiciário, eles não são impedidos de atuar. Mas também não precisa ter autorização do juízo do promotor para o grupo indígena fazer o julgamento dele. Ele faz isso por disposição legal e constitucional. Agora, isso também não impede a atuação posterior do Ministério Público e do Poder Judiciário. Com o primeiro tribunal do júri popular, as comunidades observaram uma necessidade de adaptação ao sistema judiciário. Assim, passaram a escrever sobre os seus próprios regimentos. Quem fala sobre isso é a professora Priscila Cardoso. Eles passaram, a partir de 2015, a fortalecer as suas normas, né, os seus direitos internos. Então, começou um movimento de elaboração dos seus regimentos, né, que os povos indígenas têm os seus direitos passados de geração em geração de forma oral já há milhares de anos. Mas eles não têm essa tradição de tornar esse direito escrito. E naquele momento, eles passaram a sentir a necessidade de fortalecer como um todo, inclusive trazendo, essa nova forma de apresentação do seu direito, que foi a elaboração dos regimentos. Então, hoje a gente tem, depois de 2015, quase todas as comunidades indígenas e terras indígenas aqui de Roraima já têm o seu regimento próprio escrito, codificado. Bacana. E onde pode encontrar esse tipo de documento? É só com a comunidade? Com as comunidades, As comunidades entenderam que para conseguir dialogar com o Estado e mostrar que eles têm um direito, como a gente ocidental, a sociedade ocidental tem uma tradição de só entender o que está escrito ali, senão a gente acha que é costume, tradição, não precisa ser respeitado. Eles entenderam que para dialogar com o Estado, eles precisam do papel também, Precisam codificar esse direito deles, precisam colocar no papel esses regimentos. Então, cada comunidade tem o seu regimento, que é próprio dessas comunidades. Então, você consegue acessar com os tuxaus, com os conselhos das comunidades que fazem esses julgamentos. O caso fica marcado na história do judiciário brasileiro. Roraima protagonizou o primeiro tribunal do júri feito dentro de terra indígena. Mesmo com as divergências de entendimentos se a motivação era a bebida alcoólica ou a crença no canaimé, há 10 anos existe um legado de como julgar crimes cometidos por indígenas. Ficha técnica. Apresentação e reportagem: Tiago Cortes e Gislaine Teixeira. Edição de texto: Lana Francis. Produção: Amanda Araújo e Tiago Cortes. Trabalhos técnicos: Ítalo Aquino e Anderson Souza. Coordenação da Rádio Defensoria: Felipe Medeiros. Assessoria de Comunicação: Celton Ramos. Defensor Público Geral de Roraima: Oleno Matos. Fatos Criminais, o podcast que te explica os caminhos da defesa.